Graça e paz da parte do Eterno. Quero ler Salmo de número 20, versículo 1 a seguir. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome de Deus de Jacó, o nome de Deus de Jacó te eleve em segurança. Do santuário te enviei socorro, desde Sião te sustenha. Lembra-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceita os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Louvado seja Deus. Esse salmo de número 20, essa oração, esse cântico, todas as vezes que o rei, todas as vezes que Israel saía para uma peleja, saía para uma guerra, então ele celebrava ali um culto de adoração, oferecia ao Eterno holocaustos. Eles se preparavam muito espiritualmente, porque eles sabiam que a batalha seria muito terrível, muito difícil. E nesta oração, nesse cântico esse salmo de Davi começa: o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Aqui diz também sobre as ofertas de manjares. Se você quiser conferir, Levítico capítulo 2, versículo 4, a seguir até o versículo 11, nós vemos que eles ofereciam holocausto, eles oravam, buscavam a direção do Eterno para vencer os seus inimigos. Conceda-te segundo o teu coração, realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, ou seja, nós vamos celebrar, nós vamos festejar, nós vamos nos alegrar na nossa vitória, porque Deus que estará realizando, Deus que estará fazendo, Deus que estará solucionando os problemas nessa batalha. O nome do nosso Deus hastearemos pendões, ou seja, nós vamos elevar, nós vamos divulgar, nós vamos festejar o nome desse Deus, porquanto esse Deus satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Então era feito ali esse voto, essa dedicação, esse holocausto, esta oferenda ao Eterno, porque eles sabiam que a batalha iria ser muito difícil. O versículo de número 6: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com vitoriosa força da sua destra. Porque nós vemos que Israel sempre esteve um passo atrás das nações, em termos de armamentos bélicos, em termos de quantidade de soldados, em termos de quantidade de carros e cavaleiros, flecheiros, enfim, todos aqueles soldados de Israel seria insignificante para enfrentar os inimigos. Os inimigos estavam sempre um passo à frente em seus armamentos tecnológicos da época. Israel se sentia muito acuado, muito diminuído e pequeno diante daquelas nações. Só que quando Israel dobrava os joelhos, se humilhava, clamava o nome de Deus, Israel se sentia um gigante em Deus, e eles partiam para a batalha, para a guerra, e saíam vitoriosos. A prova é que aqui no versículo 7 fala exatamente sobre esses armamentos, sobre esses inimigos que eram poderosíssimos, mas não era
Todo-Poderoso, né? Porque o Todo-Poderoso é somente o Deus de Israel. Diz aqui, o versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Então, algumas batalhas que Israel pôde sair derrotado, algumas batalhas que Israel não conseguiu se sobressair, é porque tinha alguma coisa que impedia, que era justamente o pecado. Mas quando Israel voltava para Deus, quando Israel oferecia, seguia segundo o protocolo de guerra do rei, diz aqui, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ou seja, o rei, né? Porque eles aí fora, as nações aí fora, confiam em seus carros, confiam em seus cavalos, porque nós sabemos que quanto mais carros, mais guerreiro. Nós sabemos que quanto mais cavalos as nações tinham, mais rápido eles exterminariam o quê? Os seus inimigos, porque os cavalos na época eram semelhantes a outros meios de locomoção das guerras que nós vemos hoje, como os aviões, né? E assim por diante, porque os cavalos na época eram muito rápidos, assim como é hoje, mas para aquela época era o que eles tinham de melhor. Então, quanto mais cavalo, mais metia medo no inimigo. Quanto mais carros, mais metia medo no inimigo, porque quanto mais carros, mais guerreiros, mais cavaleiros, mais flecheiros. Então, eles confiavam em seus carros, confiavam nas suas próprias forças. Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia em si mesmo. Eles confiavam em carros, eles que confiavam em seus cavalos, mas Israel olhava para o seu exército, o rei olhava para o seu exército, eles não tinham tanto armamento assim, não tinham tantos animais assim, não tinham tantos guerreiros assim, mas eles faziam menção do nome do seu Deus. E eles dizem aqui, assim diz a palavra no versículo de número 8, e assim está escrito: eles se encurvam e caem, mesmo eles confiando, mesmo eles estando na nossa frente, mesmo eles estando na nossa frente em armamentos, em carros, em cavalos, em tecnologia, mas eles vão se encurvar, vão cair. Nós, porém, nos levantamos e nós mantemos de pé. O Senhor dá a vitória ao rei, responda-nos quando clamarmos. Então, quando Israel saía para a peleja, que eles olhavam os seus inimigos, a tendência dos nossos olhos humanos é ver o inimigo mais forte que nós. Israel também passou por isso. A igreja também passa por isso. Você também passa por isso. Mas quando você clama o nome do Eterno, quando você clama o nome de Jesus Cristo, de Yeshua, você sabe, quando você clama esse nome, você se sente fortalecido, você se sente grande, maior, porque você está nele e ele está em você. Então devemos confiar somente em Deus. Muitas batalhas, muitas lutas virão daqui para frente, mas nós devemos oferecer sacrifício ao nosso Deus. E o maior dos sacrifícios que nós podemos oferecer é o sacrifício da obediência, obedecer à voz de Deus, à voz do Eterno. As Escrituras estão aqui, todas as diretrizes estão aqui. Tudo o que aconteceu lá no passado, muitos hoje estão confiando em si mesmo, muitos de hoje estão confiando no seu dinheiro, no seu emprego, muitos estão botando a sua confiança, colocando a sua confiança em todas as coisas, menos em Deus. Mas nós que somos cristãos, nós que estamos na presença de Deus, nós sabemos em quem nós devemos confiar e entregar, porque Deus continuará nos dando vitória diante dessas armadilhas, diante dessas hostes, diante de tudo quanto nos cerca de mal, porque Deus é aquele que peleja por nós em meio a essas guerras e tribulações. Que Deus abençoe.